Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Estamos aí nos aproximando do final do nosso livro. O que é bom, mas também é ruim, porque já vai deixando um sabor de saudade, porque foi um livro, está sendo um livro muito especial de conhecermos, de desfrutarmos de histórias tão bonitas. Então, se você não conhece, dá uma olhadinha nos programas anteriores que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E hoje estaremos entrando no capítulo 29, falando sobre os 500 da Galileia. O que será que é? Quem eram esses 500 da Galileia? Então, fiquem conosco, eu sou Solange Godoy, estaremos iniciando o nosso programa com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, amigos, irmãos e irmãs que acompanham esta epopeia que desde o primeiro capítulo até estes finais nos mantém presos desta emoção tão inspiradora que é ouvirmos os fatos narrados por um espírito jornalista que foi Humberto de Campos e que, com a sua verve de buscador da notícia verdadeira, traz-nos todas essas descrições próprias de quem estivesse presente, apesar de nós sabermos que, a princípio, ele não teria convivido com Jesus naquela época. Porém, como ele mesmo confessa, teve acesso aos arquivos gravados no cosmos em relação a todas estas passagens. E ele escolheu 30 delas para nos trazer as informações que vão decalcando, como se fossem carimbos, em diversos pontos da nossa alma, os valores e virtudes que Jesus recomenda. Então, agora estamos chegando ao ponto quase final deste capítulo e vamos ver aquilo que Humberto vai nos contar neste 29º, os 500 da Galileia. Vamos lá? Vamos lá, acompanhem conosco. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, tomou conta de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como querendo reter as últimas expressões da sua mensagem carinhosa e imortal. É natural, agora que a gente vai começar a tratar desse tema, recordarmos aos nossos telespectadores, aos nossos irmãos e irmãs, que quando Jesus é levado à cruz, todo mundo foge, porque todo mundo acha que perdeu, porque foram derrotados os seus sonhos, aquilo que Jesus tinha mostrado que seria o futuro, que seria uma empresa muito bela, que seria um reino. Vocês lembram lá dos primeiros capítulos, quando Jesus convida os discípulos a estabelecer o reino de Deus e um deles comenta, mas um reino aqui em Cafarnaum, existem tão poucas casas. Aí o outro, Simão, fala assim, olhando para André, o seu irmão ingênuo, e fala, não, tem muitas cidades, muitas comunidades ao redor do lago, vai ter mais gente. Quer dizer, todo mundo esperava um reino, um soberano, um império, e de repente tudo acaba na cruz. Então o primeiro momento é o da derrota, da vergonha, do medo. Porém, algumas horas depois, cumprindo a sua promessa, eis que Jesus ressurge. Qual foi o morto que até então tivesse voltado? Quem foi o poderoso rei, o poderoso imperador romano que deixasse a tumba vazia e surgisse vivo, como que afrontando todos os homens poderosos que o haviam condenado? E então, quando isso se dá, quando este poder é demonstrado, nossa, aí então todos os miseráveis, os covardes, aqueles que tinham fugido, percebem que estão diante de um fenômeno, Solange, extremamente invulgar, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então quer dizer que aquele homem era poderoso mesmo. Estávamos certos em segui-lo. É a devolução daquela certeza, daquela convicção, daquilo que é superior a tudo o que os judeus até então tinham experimentado. E é isso que acontece agora. Depois que Jesus volta do vazio do túmulo, então agora parece que todas as pessoas querem ouvir falar dele,
querem saber quem ele foi, como que os discípulos contavam as coisas. Querem poder escutar de novo aquelas mensagens, aquela palavra, né? Aqueles que conviveram com Jesus, que eles pudessem contar, falar de Jesus. Então havia uma sede, uma saudade imensa. Guardadas as devidas proporções, é como quando você imagina que de repente aquela pessoa que era um pobre qualquer se torna alguém muito famoso. E então esta pessoa muito famosa vai embora e ficam só aqueles que conviveram com ele, que tomavam café na casa dele, que ele trabalhava junto, e aí o povo começa, escuta, conta pra mim como que era o seu fulano, era uma boa pessoa? Sim, eu tomava café com ele todos os dias, a gente falava das coisas, então todo mundo quer sentir aquela personagem tão experiente, tão rica, tão agora importante, não por aquilo que eles podiam ter aprendido quando ela estava lá, mas por agora aquilo que ela se tornou de realce, de importância, de grandeza. Então é natural que a gente veja isso. Como o texto continua dizendo, todas essas pessoas agora se cercavam daqueles que tinham seguido Jesus. E o texto vai dizer: a maioria dessas pessoas se apegava aos discípulos, como querendo reter, guardar as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório, um depósito vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros abordaram sobre a necessidade de regresso a Cafarnaum para os trabalhos indispensáveis da vida. Tudo bem, Jesus morreu e nós temos que continuar a viver. Para fazer o quê? Não somos Jesus, não somos o Mestre. Nós temos que voltar para nossas atividades. E então, em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Eles voltaram então ao seu trabalho diário de pesca no Tiberíades. Cada onda mais larga, cada detalhe do serviço sugeriam lembranças sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava a recomendação que Jesus havia deixado sobre o bom ânimo. A noite silenciosa reclamava, pedia a sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência simples de Cefas ou Simão, obedecendo às tradições dos primeiros ensinamentos, continuava a ser o local, o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais ocultas, mais recônditas. No entanto, ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exaltando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações, a essas recordações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o Mestre voltaria ao monte para se despedir. As pessoas tinham essa esperança, não é mesmo? Jesus tinha surgido lá em Jerusalém, depois começou a aparecer aos discípulos nos lugares onde eles estavam reunidos ocultamente. Daí então os discípulos resolveram ter que continuar a viver, foram de volta para Cafarnaum e lá continuavam a fazer as suas
atividades de sobrevivência, ao mesmo tempo em que se reuniam na casa de Pedro para falar, para conversar sobre aquelas lições tão belas. E aí, aqueles que eram os mais íntimos seguidores também se reuniam e queriam esperar, tinham esperança. Ou alguém tinha ouvido, ou alguém imaginava que naquele morro onde Jesus se sentava para ensinar, naquele monte, todos queriam ver Jesus mais uma vez, como se ele viesse se despedir. Eles iam em peregrinação àquele lugar todo fim de tarde, como acontecia quando Jesus estava por ali. Jesus se colocava numa posição um pouco mais elevada para falar e ensinar ao povo. É como quando você vai ao cemitério visitar um túmulo, ou quando você visita determinado lugar onde antes você tinha sempre a companhia de uma pessoa, ou quando você vai a um restaurante em que você ia com o seu marido, sua esposa, ou um pai ou uma mãe, e você fala, puxa, eu venho aqui, eu me lembro dele, ou eu sinto a presença desse espírito amigo. Eu, quando vou ao teatro, a gente sempre ia junto, eu me lembro deste teatro onde nós passamos tantos momentos emocionantes. Ou seja, o povo ia àquele lugar onde ele guardava essa memória tão lúcida e bela dos ensinamentos de Jesus. Então, eles tinham a esperança, como diz aqui o texto, de que Jesus haveria de voltar ali, que era o local predileto, né, Solange? O local em que Jesus ensinara tanto. E as pessoas iam lá. E então, os apóstolos também acompanhavam esses mais íntimos, esses mais próximos, para ver se realmente acontecia isso. Mas, certamente, como Humberto nos mostra, várias vezes foram e voltaram sem nada ter acontecido, não é mesmo? É, exato. Mas alguns dos apóstolos mencionavam as visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra, num dos lugares mais prediletos das suas pregações de outros tempos. já tinham visto, já tinham sentido, tinham tido sonhos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade dos amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces naquele sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Havia ali algumas centenas de rostos embevecidos, encantados e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos brancos lembravam os repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir de maneira mais forte. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos espalhavam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber as claridades das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi, neste instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo surgiu no cume iluminado pelos derradeiros, pelos últimos raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de alegria, entregue às emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada, a palavra falada pela boca, não tomou parte naquele banquete de luz não material, uma luz espiritual.
Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, ouviam a exortação magnânima e profunda que ele enviava. Aqui neste ponto nós vamos fazer uma interrupção para meditarmos. Esta busca inesquecível, agora feita por aqueles que estavam com Jesus tantas vezes e de verdade muitas delas eles não atinaram para o fato de quem realmente era aquele Espírito, agora fazia a nostalgia surgir no coração. E você vê que Humberto conta que já não eram só judeus que estavam ali, Solange. Ali havia gente de todo tipo, romanos, estrangeiros, pessoas que ficaram sabendo desse fenômeno não comum, totalmente incomum, que era o de alguém que foi crucificado voltar vivo. O que diriam, será, hein, os sacerdotes do templo? Nossa. O que diriam as autoridades romanas que condenaram aquele homem? Que, aliás, mandaram colocar uma guarda na porta do túmulo, porque tinha notícia de que o Senhor ressuscitaria no terceiro dia. Havia uma promessa, corria a notícia a boca pequena. E então o temor dos judeus era de que algum seguidor, na calada da noite, rompesse o lacre da porta para tirar o corpo e dizer que Jesus ressuscitou. Então o governador determinou que uma guarda ficasse em vigília durante toda a noite para não correrem esse risco. E no entanto, ainda assim, isto aconteceu. Com guarda ali presente, rolam a porta daquela pesada gruta, aquela porta densa, aquela porta de pedra, que precisavam de vários homens para rolá-la, e os soldados que estão ali assustados se surpreendem com isto e saem correndo de medo. É interessante, e encontramos já nesta promessa um diferencial de quem é Jesus. Os próprios seguidores não acreditavam muito nisto, nunca aconteceu. Porém, quando Jesus ressurge e Maria começa a dar, Maria de Magdala, nós já vimos aqui um capítulo sobre ela, começa a dar testemunho de que viu Jesus, encontrou-se com ele, mas o corpo dele era diferente, tanto que ela quis tocá-lo e ele não deixa. E depois ele vai aparecendo para diversos dos seus seguidores em momentos inusuais em que ninguém está esperando. Então, a partir daí, a gloriosa força da esperança se torna verdade. E realmente, todos os que ouviram falar daquele homem, os que foram curados, agora querem saber o que está acontecendo, querem mais notícias. Então, aquele grupo de simpatizantes agora abarca muitas pessoas de diversos locais. Só que nem todos se entendem pela mesma língua. A gente tem romanos que falam o latim, os palestinos da época, os judeus falam aramaico. Devem haver ali os que falam grego. Então estão todos ao redor dos apóstolos, poucos deles têm cultura plena, apenas Levi talvez é o mais conhecedor das línguas e da cultura. Porém, de repente, naquele dia, depois de várias vezes indo até o local frustradamente, surge Jesus. E aí o que acontece? Eles começam a ouvir, sem ser pela boca de Jesus, sem ser pelo ouvido dos ouvintes, cada um na sua língua identifica a exortação que Jesus envia. Esse é um fenômeno mediúnico que somente a doutrina espírita, alguns séculos depois, poderia atestar, que é esta capacidade de o espírito captar a ideia independentemente das palavras, de a informação não lhe chegar pelos ouvidos. Outra coisa comum que acontece conosco quando o nosso corpo está dormindo. Você que está nos assistindo já deve ter passado por isso. Durante o sono, quando você dorme e você sonha, você conversa, você escuta
alguém fala com você, você escuta ruídos, você escuta vozes, você escuta músicas. Só que o seu corpo está na cama, dormindo. Não é o tímpano que está captando o áudio. Não. A imagem, a ideia, aquilo que você está tendo de experiência é captada por um outro sentido, por outros sensores. E é a doutrina espírita que nos explica esse fenômeno, que é da transmissão deste pensamento comunicado a cada um de acordo com aquilo que ele conhece. Às vezes nos nossos sonhos, nós falamos com pessoas que estão num outro país ou que falam outro idioma e você entende o idioma da pessoa. Você conversa com ela. Ela responde o que você quer saber, mas você não entende aquela língua. Mas você se comunica. Estranho, não é? Não, não é estranho. É uma linguagem universal que nós, neste caso, estamos vendo acontecer ali. Imagina Jesus ter que falar, ter que gritar para 500 pessoas ou mais ouvirem. Seria uma cena grotesca, o Divino Mestre berrando, mandando a criança calar a boca, senão o povo não ia ouvir, ou um achando ruim com o outro, para de falar que eu quero escutar o que Jesus está dizendo. Não é mesmo? É estranho isso. Portanto, a comunicação se dá de uma forma também diferente. Eles vão escutar cada um dentro de si, sem precisarem ouvir pelo ouvido. E isto depois foi explicado pela doutrina espírita como uma das potencialidades de todos nós, como espíritos, termos acesso a este dinâmico mundo invisível, onde as ideias se manifestam em um outro nível. Que fenômeno é esse, tão bonito, não? Que nós podemos, assim, ficar sabendo o que aconteceu. E Jesus agora vai conversar, vai falar a estas pessoas, falar em pensamento, em sentimentos, e elas vão captar aquilo, essa mensagem tão bonita do Mestre. Daqui a pouquinho, no próximo intervalo, no próximo bloco, depois do nosso intervalo. Até lá!